eu percebo que a forma como os pais tratam a questão da competitividade, né, da derrota, né, da vitória, e da questão da disciplina, do senso de grupo, é sempre muito individual. E eu percebo que alguns pais conseguem contribuir positivamente com seus filhos nesse sentido, é, ou da forma que eles acham melhor, ou pelo fato de alguns até estudarem, conversarem para ver de que forma vão interagir com seus filhos. Mas, em regra geral, eu vejo que, principalmente aqueles atletas que se despontam, são aqueles atletas que, dentro de casa, existe sempre um apoio, um entendimento, um fator motivacional muito atuante, bem como também quando acontece alguma coisa que não era programada, não no sentido do fracasso, porque eu não vejo como fracasso aquele atleta que treina, que busca os resultados, mas aquele resultado que não foi o esperado, a família também apoia, tenta inclusive incentivá-lo para vislumbrar novas oportunidades. Então, nesse sentido, esses pais nos ajudam sobremaneira no fato de manter esses atletas, né, esses adolescentes, buscando os seus sonhos, formando as suas personalidades. Muitas das vezes são os filhos que ensinam os pais a forma de atuar nesse mundo competitivo, não só na questão minha, né, especificamente da natação, mas em regra geral. Então, quando a gente fala de pai, eu sempre lembro de uma situação em que o meu ex-treinador, que tinha uma relação muito direta com meu pai e com a minha mãe, ele falava em tom de brincadeira, mas de certa forma tentando passar esse recado. Acredito que ele acreditava um pouco nesse sentido, que os pais eram um mal necessário no sentido da convivência com os atletas. Existem aqueles pais que são superprotetores, então muitas das vezes acontece das meninas na natação ficarem com o ombro largo, então os pais acabam sendo, vamos dizer assim, um impeditivo para que essa atleta venha a despontar, a evoluir, a se desenvolver. Na questão masculina, muitas das vezes acontece briga entre grupos, né? E aí o pai acaba levando muito o lado do filho em conta, sempre, né, vendo de uma forma muito unilateral, e aí acaba o atleta às vezes saindo por conta dos colegas ali. Hoje tem um termo novo que se fala bullying, mas na minha época era chacota. Acaba acontecendo isso, né, entre os meninos, e alguns meninos acabam saindo. Mas nos bastidores, né, no pano de fundo, estão sempre os pais. Né? Quem são os adolescentes para poder ter uma atitude definitiva diante de coisas tão importantes? Então eu acho que quando a gente conversa com as crianças, indiretamente nós estamos conversando com os pais. Se a gente tiver um olho um pouco mais, né, profundo dentro da forma como se coloca, das palavras que o atleta coloca, a forma como ele se motiva ou se desmotiva quando fala, realmente a gente pode, dentro dessas características, né, desse comportamento, perceber a forma como os pais tratam esses assuntos. Eu vejo a psicologia como a última força dentro das contribuições das áreas científicas na questão do resultado, né, da performance de alto nível. Muitos dos atletas que a gente espera muito e realmente são, a gente fala, leões de treino, são aqueles atletas muito dedicados, aqueles atletas que realmente se dedicam e têm uma disciplina, têm um querer, uma vontade muito forte, mas chega na hora da competição e esse atleta acaba ficando em meio termo em relação ao que ele apresenta nos treinos. Então, toda essa mística que envolve o resultado, ela é ancorada, ela é alicerçada numa forma de tratar e de desenvolver o lado psíquico, né, entre família em temas importantes como esse tema, que é a parte específica da competitividade. Eu vejo também que nessa geração, mais do que a minha, os atletas têm um imediatismo muito grande. Por conta da velocidade que as coisas acontecem em termos de informação e de vivências,
a gente vê que o atleta quer treinar hoje, quer dar um grande resultado dele já amanhã. Isso é uma coisa também que eu percebo que não só os adolescentes, mas os pais também acabam colocando um peso em relação a isso, e isso dificulta muito o trabalho de todos nós que estamos aí transdisciplinarmente falando, atuando para trazer o potencial desse atleta. Eu, particularmente, vejo a psicologia, vejo a forma como o treinador conversa, projeta, fundamenta a sua atuação junto com o seu atleta como uma coisa essencial. A grande realização da minha vida não é apenas o resultado, né, em si. Na verdade, ele fica então de secundário. Eu vejo a minha atuação muito mais voltado para a área da formação como personalidade desses indivíduos, como na verdade a gente sempre fala, né, não são adultos em miniatura, né, vamos tratá-los de uma forma respeitosa. Eu tenho uma imensa veneração pelos adolescentes, porque a energia juvenil é o que move, eu acho que qualquer pessoa. Quando a gente está apaixonado por alguma coisa, quando alguma coisa é novidade, nós queremos muito, a gente se remete a essa época. E eu brinco que sou sempre garoto, porque eu estou sempre em convívio deles, e vejo que a minha atuação, de certa forma, na maioria das vezes, elas acabam dando uma mensagem que o mais importante de tudo não é vencer, realmente. O mais importante de tudo é vencer a si mesmo. Os seus dilemas, né, aqueles dogmas familiares que são criados em volta de algumas coisas, e aí individualmente a autonomia que o atleta desenvolve no esporte acaba dando também para ele uma autonomia de personalidade, de opinião. E quando eu vejo isso, eu vejo que a estima deles melhora muito. Eu vejo o meu trabalho como quase cumprido. Mais especificamente, então, falando, concluindo esse meu raciocínio em relação às áreas de atuação, né, da psicologia, e aí eu tive algumas leituras dentro da psicologia, mas também conversando com muitos profissionais, eu percebo que o desenvolvimento das minhas equipes, eu vou falar aqui uma equipe que eu estou atuando atualmente, o Minas Tênis Clube, ela realmente atingiu um nível de realização porque esteve junto à atuação do profissional da psicologia, o psicólogo em si, juntamente comigo. Eu acho que é muita extrapolação colocar o treinador como ponto central de um resultado que vem casando e vem convergindo para alguma coisa até que possa vir, e como aconteceu comigo, a me surpreender. Então, eu vejo a questão da psique, a forma como se trata, a autoimagem, né, a questão da construção de uma possibilidade de grandes resultados, que o atleta vai criando no treino, os resultados vão vindo, e você vai materializando aquilo, você vai confirmando aquilo através das conversas que acabam acontecendo após os campeonatos. Isso vai construindo realmente uma personalidade que eu chamo de vencedora. É aquela personalidade aquele atleta que não vence sempre, mas é aquele atleta que busca vencer assim que possível, quando ele se encontra na melhor forma dele, e ainda que ele não esteja na sua melhor forma física, ele possa às vezes se surpreender, porque a sua mente é muito forte na busca dos resultados.